Os irmãos e irmãs que nos acompanham através do Facebook, Pastor Francisco Ares, da capela, juntamente com da guia. Humildade e mansidão são atitudes essenciais para aqueles que decidem seguir Jesus e, por consequência, levam uma vida cristã. Diz o profeta Zacarias: eis que vem teu rei ao teu encontro. Ele é justo, ele salva, é humilde e vem montado num jumento, um potro, cria de jumenta. E este rei humilde é o Jesus do Evangelho. Mateus coloca este Evangelho para nós, falando destas duas atitudes na vida de Cristo: a mansidão e a humildade. Este Evangelho pode ser dividido em três partes. A primeira parte, a oração de Jesus, uma oração de louvor e de agradecimento feita por Jesus. A segunda, a comunhão e a união íntima entre o Pai e o Filho. E a terceira parte, quando nós vemos Jesus nos convidando para estar com Ele. Na primeira parte, Jesus diz assim: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Percebemos logo de cara que é um Jesus orante, um Jesus que se coloca diante do Pai e reza ao seu Pai. E o Pai de Jesus, que é o nosso Pai, que é Deus, nosso Pai, Ele, nós o chamamos de Todo-Poderoso porque de fato Ele é onipotente. Mas a onipotência de Deus, o seu poder, não é um poder opressor, mas é um poder que se deixa encontrar pelos pequeninos. Pequeno aqui no Evangelho significa quem se sente necessitado de Deus e abre o seu coração para o próprio Deus. A segunda parte é a relação do Pai e do Filho, entre Jesus e seu Pai. Tudo que foi me entregue por meu Pai, tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Esta união era tão íntima que Jesus orava ao seu Pai. Não só orava, mas fazia, como ele diz várias vezes nos Evangelhos: eu faço a vontade daquele que me enviou. A terceira parte, Jesus nos convida a estar com Ele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. O fardo aqui, na época de Jesus, era um número elevado de exigências e de normas para seguir, para estar com Deus. Tinha tantas normas que tornava-se um fardo. E os fariseus eram os vigilantes de plantão para ver quem iria descumprir uma das normas que existia na época de Jesus para se colocar diante de Deus. E Jesus é o exemplo da mansidão e da humildade. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O coração é a sede das nossas decisões. É lá que nós decidimos aquilo que nós queremos para a nossa vida. E toda decisão tem o seu fardo, tem as suas consequências. O jugo que Jesus fala aqui, tomai o meu jugo. O jugo é aquilo que nós conhecemos como canga, que se coloca nos dois bois para que eles possam andar juntos, e aí vem junta de boi, para andarem juntos com um carro de boi, ou então parará a terra no período do inverno. E o jugo de Jesus, ele não é pesado. A decisão de não seguir Jesus, toda decisão tem um fardo. A decisão de não seguir Jesus, o fardo é mais pesado.
Agora, se nós tomamos a decisão de segui-lo, aí nós tem que caminhar junto com cada um de nós para nos ajudar a carregar o fardo no nosso dia a dia. E para seguir Jesus é preciso aprender essas duas lições, a mansidão e a humildade. Atitudes que Jesus pautava a sua vida. Jesus era manso e humilde. O distanciamento social que nós estamos vivenciando, distanciamento físico, tem que ficar 2 metros de distância quando encontrar com alguém, etc. Ele pode ser quebrado a partir do nosso coração. Toda proximidade com as pessoas começa no coração. É lá que nós tomamos a decisão de nos tornar próximo de alguém. Do coração brotam então essa mansidão e essa humildade. A situação que nós estamos vivenciando impedem que as mãos se toquem, que os braços se encontrem, mas os corações se abraçam. O Papa Francisco disse hoje que este Evangelho é uma mensagem para todos nós que exaltamos os ricos e poderosos. Quantas vezes dizemos: eu gostaria de ser como aquele, como aquela que é rico, tem tanto poder, não lhe falta nada, enquanto os pobres são espezinhados. Nós estamos iniciando a corrida eleitoral. E aí nós já percebemos pelos status das pessoas que nos são próximas, várias manifestações democráticas, partidárias. Só que isso não pode ser o estopim para gerar violência e esquecer a mansidão que existe, que nós devemos seguir. O contrário da mansidão é a violência. Mansidão significa não violência, harmonia consigo mesmo e harmonia com os outros. E o distanciamento nesse período eleitoreiro, de eleições, de campanhas, pode piorar a situação se deixarmos nos levar pela agressividade, pela vingança, pelo ataque, pelos ânimos exaltados. Se o coração exaltado fosse pelo bem da cidade e pelo bem de todos. Se fosse. No entanto, muitas vezes o nosso egoísmo fala mais alto e exaltamos a nossa boca, o nosso falar, o nosso modo de nos comportar, defendendo uma ideia partidária ou outra, mas para defender interesses próprios. Então defenda o bem público, o bem da cidade. E um momento de grande humildade que podemos vivenciar é o coração humilde, é um coração que reza. Então peça a Deus a graça nesse período, nós que somos cristãos, não nos deixar levar pela agressividade, mas sermos homens simples, mulheres simples, de corações mansos, para que possamos compreender a realidade que nós estamos e não nos deixar levar pelo nosso egoísmo, pelas nossas ideias, achando que o outro está errado por escolher fulano e não ciclano. Então toda missa que nós celebramos é um momento privilegiado e especial de encontro da nossa humildade com a onipotência e a toda-poderosa força de Deus, que se deixa alcançar pelas nossas pobres palavras que dirigimos a Ele. Para terminar, pergunto a você: você tem aceitado o convite de Jesus para ser manso e humilde, ou tem buscado a agressividade e a vingança, seja nas redes sociais, seja por telefone? Como você tem se comportado? Como este teu coração ele está pulsando? É um pulso violento ou um pulso manso e humilde?